Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos ao nosso estudo, nossa meditação desta noite, e onde buscamos a orientação de Deus, ouvir a sua voz, aquilo que Ele tem aos nossos corações nesse momento. E nesse momento ainda de dificuldade, de muitas incertezas, do nosso momento histórico em que nós passamos todos os brasileiros, de maneira especial, o mundo todo está muito atento, está bastante apreensivo, enfrentando essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. E nós temos que buscar sempre a orientação de Deus, a sua face, buscar dele o entendimento e, acima de tudo, a paz, que excede todo o nosso conhecimento, essa paz que vem do seu trono de graça, do seu coração aos nossos corações. E nesse momento nós recorremos a Ele, nós buscamos essa comunhão. Antes de nós lermos o texto para nossa reflexão, eu queria dizer que estou muito feliz. Feliz apesar da reclusão, apesar de tudo, Deus tem sustentado a gente. Deus tem nos abençoado, nós somos o seu povo, e que apesar de tudo, Ele tem nos guiado, tem nos abençoado. E nós temos buscado nele o conforto, a direção. E Ele tem sempre nos respondido. Essa é a certeza que todo crente no Senhor Jesus tem. Porque recebe dele essa direção, dessa sua graça, dessa sua resposta, né? Nós clamamos e Ele responde. Vamos orar antes de nós lermos o texto, para que o Senhor dirija tudo, para que nós possamos receber do alto uma mensagem especial aos nossos corações nesta hora. Paizinho, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido um Deus presente, e que apesar da nossa pequenina fé, o Senhor tem nos agraciado, tem nos abençoado, tem nos protegido, tem estado conosco. Às vezes nos afligimos física e emocionalmente, mas o Senhor nos dá sempre o livramento. Nós já suplicamos a tua bênção. E para que nesta hora de culto, o Senhor nos assista, que o teu Espírito Santo, que é convidado nosso aqui agora, nos ilumine e toque nossos corações, fale conosco, traga paz que nós tanto precisamos, ansiamos, como nós ansiamos pela tua paz, pela tua presença em meio às nossas lutas e dificuldades. E agora pedimos que o teu Espírito Santo, na iluminação da tua palavra, que venha nos tocar, nos abençoar, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Nós escolhemos hoje o texto lá de Daniel, profeta Daniel, no seu 3º capítulo. Abra sua Bíblia lá, Daniel capítulo 3. Vou estar lendo a partir do verso 14, Daniel capítulo 3, a partir do verso 14, ok? Daniel 3, profeta Daniel, a partir do 14º versículo, e vamos até o final do capítulo. Daniel 3, a partir do verso 14, diz assim: Falou Nabucodonosor, e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo,
ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados como os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Palavra do Senhor aos nossos corações, para o nosso enlevo espiritual e nossa reflexão nesse momento. Um texto muito conhecido, bastante gostoso de lermos essa história, esse fato que aconteceu na Babilônia, enquanto o povo de Deus estava cativo na Babilônia, né? Cerca de 6 séculos antes de Cristo. O cativeiro babilônico. O povo estava cativo, mas não deixavam de adorar a Deus, mesmo em meio ao cativeiro. Eu queria pensar um pouquinho hoje sobre um tema: a quem nós adoramos. A quem adorais? A quem adorais hoje? A quem adoramos hoje? Tem alguns ditados muito conhecidos, né? Que retratam a vida de muitos religiosos por aí. Tipo assim: eu danço conforme a música, né? Danço conforme a banda toca. Então, são ditados bastante conhecidos. Isso quer dizer que se segue a um ritmo ditado, né? Por outros, que não vai haver contrariedade, que não vai haver oposição. Não estamos aqui para isso, né? Conforme a música, nós dançamos. Nos dias de hoje, essa postura de Sadraque, Mesaque e Abednego, dos 3, seria julgada como muito radical. Fundamentalistas. Eles são exagerados, são fundamentalistas, né? São ignorantes, né? Essa postura não cabe hoje.
não cabe hoje? É uma pergunta que eu faço agora para nós hoje. A convivência ou a conivência com a idolatria também não cabe hoje. Acenarmos para a idolatria com muita facilidade, parece que isso é um pouco dos nossos dias. Isso está posto hoje. E às vezes nós nem nos apercebemos que nós acenamos para a idolatria e que nós dançamos conforme a música mesmo. A música do Nabucodonosor foi quando ele tocasse as trombetas, a cítara, os pífaros, as harpas, as gaitas de fole. Todo mundo tinha que parar e se prostrar diante da estátua que ele fez. Ele tocou a música dele, todo mundo para. Ainda que hoje no meio cristão nós podemos ouvir algumas frases assim, desconexas, né? Inclusivas. Tratamos hoje como tudo é inclusivo, né? Como todo caminho leva a Deus. Todo o bom caminho leva a Deus. É um pouco inclusivo isso, né? Todo o caminho, né? Sabemos que isso foi corrigido pelo próprio Senhor Jesus. Lá atrás. O próprio Deus falando, o próprio Deus encarnado corrigindo essa falha. Ele dizendo que Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único caminho para a salvação. E não passa pela idolatria. Jesus é o único caminho. Né? Jesus é o caminho. Lá em João 14, verso 6, Jesus respondendo a Tomé. Tomé, meio perdido, cético, questionador, não acreditava em muitas coisas, muito racional, com muita dúvida, e Jesus chama ele, o próprio Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se tem alguma dúvida, Tomé, o próprio Deus, estou falando com você. Eu sou o caminho. Naquele momento ele respondeu a Tomé, ao duvidoso. Ele respondeu, eu sou. O eu sou está falando com você. O eu sou, mesmo eu sou lá de Êxodo 3, que fala com Moisés na sarça ardente, e que Moisés recebeu naquele momento uma incumbência de tirar seu povo escravo do Egito. Ele começou a questionar a Deus, mas se me perguntarem quem me mandou, o que eu digo, ele falou assim, o eu sou te mandou. E agora o eu sou, Jesus, o Deus encarnado, que deixou sua glória para viver entre nós, para nos dar o caminho, para pegar nossas mãos e nos encaminhar em nossa vida cotidianamente. E ele pede, olha, cuidado com as idolatrias. Em primeiro lugar, quem eram esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eram homens que foram constituídos autoridades sobre os negócios da província da Babilônia. No capítulo anterior, capítulo 2, no verso 49, nós vimos lá que eles eram amigos de Daniel. E como Daniel já gozava de uma reputação muito boa com Nabucodonosor, porque ele revelou, interpretou um sonho de Nabucodonosor, que ninguém conseguia. E Deus deu a revelação a Daniel. E aí Nabucodonosor ficou tão impressionado pela sabedoria desse homem, servo de Deus Daniel. E Daniel foi escolhido como governador de toda a Babilônia. E aí Daniel chamou esses 3 amigos, servos de Deus também, seus irmãos da mesma fé. Pessoas que ele conhecia, que confiava, sabia que era honesto, que era leal. E estavam desenvolvendo o seu trabalho. E desenvolveu tão bem esse trabalho que aguçou a inveja de outras pessoas. No caso dos caldeus. Esses 3 homens eram pessoas de respeito, trabalhadores do próprio Nabucodonosor. Esses 3 homens tinham algo em comum.
temor a Deus. Eles sabiam em quem eles criam. E eles trabalhavam, tinham suas atividades nesse reino onde eles eram cativos, mas faziam o seu melhor. Faziam o seu melhor. Eles eram homens bem formados, homens judeus, que eram cativos, mas estavam ali na Babilônia trabalhando, fazendo o seu melhor, onde foram colocados, onde Deus os colocara por um período, por aquele período. Deus é soberano. Em segundo lugar, Nabucodonosor, ele instituiu uma estátua para que fosse adorada por todos, né? Uma nuance desses reis, desse período. Eles querem ser adorados, querem ser como deuses. E ele era rei de toda a terra, né? Nesse momento, esse reinado, esse império era o maior de todos. E ele fez uma estátua e queria que fosse adorado. E se alguém contrariasse isso, ele criou até já um modo de disciplina. Quem não me adorar, quem não se prostrar, tocou a trombeta lá, e não para tudo, e não se prostra diante da minha estátua, vai para a fornalha de fogo. Preparou já a fornalha, né? Esse é o rei. Fez a estátua, e para quem não adorar, já fez a fornalha, né? Parece que ele já sabia que... Então, olha aqui, ó. É a disciplina. Isso aqui é o cantinho da disciplina. A fornalha, né? Esses homens tocou a trombeta, eles não se prostravam. E aí alguns caldeus levaram conhecimento do Nabucodonosor. Falaram: Nabucodonosor, olha, tem uns homens aí que não estão adorando a sua estátua. A gente toca a trombeta lá, a gente fica de olho lá, eles, ó, nada, né? Nada. Mesmo aqueles que não respeitassem muito essa estátua, mas mesmo sendo cético, incrédulo, medroso, vai lá se prostram, porque sabe que a fornalha está acesa. Mas, para os três, isso não significava nada. Nem a estátua, muito menos a fornalha. A fornalha. Eles tinham chamado atenção para si, mas por conta da sua postura. Esses homens de Deus chamaram a atenção para si pela sua honestidade, pela dignidade, pela honradez, pela seriedade deles. E eles foram apontados pelos caldeus como traidores. Traidores do rei. Ó rei, tem uns traidores aí. O rei criou uma estátua. E nós temos então aí um panorama. Primeiro, 3 homens íntegros, amigos de Daniel, governador da Babilônia, instituído pelo próprio Nabucodonosor. E o rei agora faz essa estátua. Em terceiro lugar, ao serem confrontados pelo rei, o rei mandou chamar os 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Fiquei sabendo que vocês tocou lá a trombeta, o cítara, a harpa, a gaita de foles, e vocês não se prostraram perante a estátua que eu fiz. E sabendo da fornalha, vocês não viram a fornalha? Eu estou sentindo o calor da fornalha aqui já, vocês não viram? E aí eles não negaram a fé. Disse não, que não adorariam nenhuma estátua, nenhum Deus. Isso é pecado. Idolatria é pecado. Verso 18, só para a gente recuperar aqui. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A imagem de ouro, não é qualquer imagem, não uma imagem de pau, de bambu, de ouro, né? Para mostrar o poder dele, a riqueza dele. Mas esses irmãos não ficaram, porque eles criam na verdade.
saber que Ele é Deus e que não haveria mais outros deuses. Não há outros deuses. Os outros deuses são criados pelos homens, por nós. Nós criamos Deus. Os deuses não têm poder nenhum. Nós damos a força para os deuses. Nós fazemos de ouro, de metais preciosos, de pedras preciosas. Às vezes o nosso Deus é um objeto, é o nosso carro, é uma pessoa. Às vezes o nosso Deus é um familiar. Às vezes nosso Deus é esposa, é marido, é filho. Às vezes nosso Deus é nossa casa. Às vezes nosso Deus é nossa profissão. Às vezes nosso Deus é nosso bem-estar. Isso é pecado. Porque no altar tem que estar Deus. Ele nos liberta de nós mesmos. Para nós entendermos um pouquinho a questão da idolatria, é que quando nós adoramos a Deus que nós não vemos, nós somos libertos. Não temos que adorar nada. Só servir a Deus. E a sua vontade, a sua palavra que nos liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele liberta a gente dos deuses que nós criamos, que não tem poder algum. Tem ouvidos e não ouvem, olhos e não veem, boca e não falam. Nós é que damos todo esse poder para esses deuses. A verdade de Deus não pode ser negada a Nabucodonosor. Mas não foi essa conversa dos três para com Nabucodonosor. Essa verdade não pode ser negada. Essa verdade, essa dúvida que Tomé teve e nós não temos, não pode ser negada. Ele é Deus. Nabucodonosor quis intimidá-los, né, impor-lhes medo, né, mas eles responderam com coragem. Olha, rei, não tem jeito não, a gente não tá, tô vendo a fornalha lá, tô vendo, tá quente mesmo, né? Mas para nós, olha. E outra coisa, Nabucodonosor, ó rei, você pode jogar lá. Ah, então peça pro seu Deus então. Se ele quiser nos livrar, se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Olha a fé desses homens. Eles não ficaram ali, vamos orar para Deus nos livrar, vamos orar aqui, vamos ajoelhar aqui, Senhor, nos livra, nos livra, nos livra. Não, se ele quiser nos livrar dessa fornalha, ele nos livra, senão não muda nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Se o Senhor quiser poupar-nos, Ele vai nos poupar. Porque a vida nossa é dele. Toda a vida está na mão dele. Toda vida está nas mãos de Deus. E nós precisamos entender isso, de que Ele é Deus soberano, que nós não podemos fazer muita coisa a respeito disso. Né? Temos que fazer sim hoje, nesse momento que nós estamos vivendo de dificuldade, nós temos que sim ficarmos dentro de casa, evitarmos o contágio, fazermos as nossas asepsias das mãos e fazermos tudo o que as autoridades estão nos dizendo para fazer. Ainda que algumas autoridades estão perdidas aí, já querendo abrir por decreto, mas nós sabemos pela coerência, pela prudência, que devemos ficar reclusos na nossa responsabilidade. Prudência, tal como esses três homens de Deus, Sadraque, Mesaque, fizeram tudo do seu melhor trabalho, muita lealdade, fidelidade, honradez, e isso foi visto com inveja pelos caldeus. Se o Senhor quiser nos livrar, livrará. Se não, amém. Amém. Ele é Deus. E nós não vamos mudar a nossa condição de adoradores. Não vamos mudar a nossa condição de fazer a sua vontade, de servir a vontade de Deus, de deixar de adorá-lo por conta dessa estátua de ouro, por mais bela que seja essa estátua de ouro que o Senhor fez. Vamos continuar fazendo o nosso melhor. Nosso melhor. E o texto nos fala que eles foram jogados, o Nabucodonosor ficou muito bravo e jogou eles. E lá, eram 3, virou 4, aleluia, Jesus estava lá, o quarto homem, como filho dos deuses, assim o próprio Nabucodonosor, filho dos deuses, estava lá.
Então, quando o Senhor quer nos livrar, Ele caminha conosco, Ele está conosco o tempo todo. Ele falou para nós, para mim, para você: eu vou, mas estarei com vocês todos os dias, pela presença real do meu Espírito Santo. Eu sou o Consolador, o meu Espírito, o Consolador. Eu sou o Consolador que caminhará com a igreja, com o meu povo, até aquele dia. Promessa dele. O próprio Deus que se encarnou, que estava ali na fornalha, o quarto homem. Mas nem cheiro de fumaça. Já fez churrasco, né? Ou já teve algum churrasco, se fica, sai de lá com a roupa cheirando churrasco, mas nem cheiro eles tinham. Os homens que julgaram eles foram mortos pelo calor. E eles não foram tocados. Para terminar, para encerrar, queridos e queridas, o mais importante aqui é quem nós estamos adorando hoje, a quem nós estamos servindo hoje. Temos que continuar sermos honestos, dignos, honrados, fazer sempre o nosso melhor, da melhor maneira possível, na área que Deus tem nos colocado. E se alguma coisa nos acontecer, amém, glória a Deus. Como assim, pastor? Mas e a fornalha? Amém, glória a Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Vamos fazer a nossa parte, o nosso melhor. Como fez o Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus achou por bem livrá-lo. Mas deixou bem claro para Nabucodonosor: se Deus quiser, Ele pode. Mas se não quiser, louvado seja Deus, o nosso Deus, a quem servimos, com toda a honra, com toda a nossa força, alegria, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dentro do plano dele. Sempre será assim. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos dê essa sabedoria de Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, outros servos de Deus, para que nós possamos viver, passar por esses turbilhões, por essas fornalhas, por esses momentos difíceis, mas sabendo que caminhamos com Deus. Caminhamos com Deus. E que se porventura houver uma duvidazinha como veio em Tomé, lembremos aquilo que Jesus enfaticamente disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Criamos em Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma caminhada mais segura. Vamos agradecer a Deus, porque nós podemos sentir essa direção, essa graça, esse seu amor por todos nós. Vamos orar agradecendo a Deus. Paizinho, nós queremos nesta hora colocar nosso coração diante do Senhor, sabendo que nós somos humanos, temos dúvidas sim, às vezes somos como Tomé, e queremos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, meu Deus, nos abençoe, nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos visite com essa graça, com esse amor, e que haja dessa ministração, desta unção especial sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja nesse momento. De maneira especial, nossa igreja, a IPI de Cormo 18, a IPI do Brasil, Senhor, nossos irmãos pelo mundo, Pai, abençoa o nosso mundo. Toma conta, Senhor Deus, das crianças, dos idosos, toma conta dos nossos enfermos, visita a todos de maneira especial, pois nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é um Deus soberano e que nos ama e tem andado conosco, mesmo em meio a tantas lutas. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Nós oramos, agradecidos e suplicamos estas bênçãos. E ainda pedimos, Pai, nos perdoe os pecados, as nossas idolatrias. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos desvencilharmos dela e olharmos somente para o Senhor, que é o nosso Deus, que é o único Deus. Oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Recebam a bênção e saiamos para servir a Deus conforme a sua vontade excelsa. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso querido Pai Celestial, a presença, o poder, a alegria e o consolo do Espírito Santo lhe desejo com todos vós, com toda a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra hoje e sempre. Amém.
Ide em paz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua